Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, nós terminamos aqui a palavra anterior, vendo o padrão daquilo que deve ser o Evangelho, daquilo que deve ser realmente a recuperação do testemunho do Senhor por meio do ministério da palavra. Eu não sei se realmente vocês levaram isso a sério, mas precisam levar. Sabe por quê, irmãos? Nós não vamos ser julgados por outra coisa que não seja pela verdade, por aquilo que está na palavra. Aí vocês dizem, irmão, mas nós vamos ser julgados ainda, é claro, vai ter o tribunal de Cristo. Está lá, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. E você pode somar a isso, 1 Coríntios capítulo 3, sobre a obra de cada um. Então nós temos a obra do ministério, a obra de cada um, a obra da igreja. Então, cada um vai ser julgado. Nós vamos ser julgados nas nossas responsabilidades pessoais, também seremos julgados na nossa responsabilidade como corpo. E eu creio que isso precisa, de alguma forma, tocar o nosso coração. Então, se hoje há uma necessidade que se restaure o ministério da palavra, eis aí um ponto muito importante. Há um padrão. O padrão está ali. Se você pega o texto que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 7, versículo 28. As pessoas ali ficaram maravilhadas, isto é, elas foram profundamente constrangidas no seu interior, como uma pancada que veio de dentro para fora, arrombando a vida delas. O que é isto? É o efeito das palavras do Evangelho. Na igreja primitiva, da mesma forma, se você vai para Atos capítulo 2, quando Pedro termina de pregar, está assim, que as pessoas sentiram que seus corações compungindo, ou o texto está assim, compungiu-se-lhes os corações, quando ouviram a mensagem por meio de Pedro. A palavra ali, para compungiu-se-lhes, que define essa palavra no texto grego, descreve pessoas que foram transpassadas por uma lança. Você vê que é o mesmo teor, esse era o padrão. Assim como a visão da centralidade, da inclusividade, da exclusividade de Cristo sobre a igreja é algo que se perdeu na história, eu digo que esse é o ponto preponderante, fundamental. Então imagine as outras coisas. Imagine. Porque daí nós podemos tirar outras coisas. Se a exclusividade, a centralidade de Cristo Jesus foi algo que ao longo da história se perdeu na vida da igreja, se você já estudou a história da igreja, você saberá muito bem. As primeiras heresias que se levantou no meio do povo de Deus foi contra a divindade da pessoa de Cristo. Os primeiros levantes para destruir a igreja estavam em torno da divindade dele. Então você imagine, se começou isso no primeiro século, como que isso chegou até nós hoje? Cristo não é central. Cristo não é o foco. Ele é muitas vezes visto como um amuleto. Ele é mencionado, porém ele não é verdadeiramente adorado. Porque a adoração a ele não é uma adoração baseada em palavras. Se você quer entender qual é o padrão bíblico daquilo que deve ser a nossa adoração a Cristo, é o que está em Filipenses capítulo 3, versículos 8 a 10. Quando Paulo fala sobre a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tem adoração maior para o cristão do que essa. A sublimidade do conhecimento que nos leva a ser achado em Cristo. E pela devoção a ele, nós perdemos todas as coisas. Porque não pode haver em nós nada que nos atraia mais do que Cristo. Nada que roube o lugar dele, na igreja, na nossa vida, em qualquer lugar. Então, quando você olha, a partir desse ponto preponderante, então, o que se tornou as outras coisas? Veja a igreja. O que é a igreja em Atos? O que é a igreja nos nossos dias? A igreja em Atos é uma comunhão orgânica, viva e real. A igreja hoje é uma comunhão institucional, baseada em preceitos de homens, em demanda de mercado, em produto,
em competições. É como se a igreja fosse um shopping center. E hoje eu estava vendo um especialista em mercado, e ele estava dando uma palavra sobre o marketing gospel. Eu fiquei impressionado, porque ele trouxe uma visão correta. Ele está dizendo que o melhor produto hoje do mercado é o produto gospel. É os movimentos que fizeram da religião uma marketing. Então eu fiquei assim, escandalizado, mas é isso mesmo. Então o que virou a igreja? Aí nós vamos para uma outra escala, o que virou o ministério? Porque o ministério no Novo Testamento, como eu citei aqui, Atos 13, eram homens que expressavam e manifestavam o testemunho de Deus. Eram homens que estavam dando continuidade de uma forma expositiva, através da exposição da palavra, então, de uma forma expositiva pelo ministério da palavra, a continuidade da obra do Calvário. Eles tornaram a obra do Calvário a pregação. Eles traduziram a obra do Calvário por meio de mensagens. O que é a mensagem hoje? A mensagem baseada em simplesmente afagar egos, motivar as pessoas, encorajar elas a lidar com suas crises emocionais, com as suas perspectivas de vida, fazer com que as pessoas se sintam bem com elas mesmas e com tudo que está ao redor delas. E por aí vai. Então você vê que tudo aquilo que divinamente é central foi reduzido a quê? A práticas, a liturgias mortas, vazias, numa linguagem humana. E hoje que nós encontramos uma geração de analfabetos espirituais, pessoas completamente ignorantes. Eu tenho confessado isso para vários irmãos, o desânimo de muitas vezes pregar a palavra de Deus para aquele que é o povo de Deus, porque a sensação que você tem é que as pessoas estão te escutando, mas elas não sabem nem o que você está falando, não sabem o que você está falando. O livro de Hebreus hoje é um livro que a grande maioria dos cristãos não compreende ele, não compreende, eles não entendem esse livro, eles não compreendem esse livro. Então como que você vai pregar a palavra de Deus hoje? Então esse é um tempo, irmãos, que se nós não nos posicionarmos de uma forma correta, nós vamos fazer igual o Jonas, a gente vai procurar um porão para a gente ficar confortavelmente distante da presença de Deus. Há um clamor, e esse clamor eu estou escutando de todos os lados, as pessoas gritando: eu não sinto a presença de Deus nas reuniões, eu não sinto, eu tenho ido para as reuniões por obrigação, eu não tenho prazer, E por quê, irmãos? Ontem a gente ouviu um irmão dizendo: olha, eu não vou poder participar aqui da reunião de vocês, porque eu tenho que assistir o Criciúma jogar. Sabe, eu fiquei pensando, mas depois eu entendi, mas realmente, talvez é o que ele está vivendo todos os dias, é tão ruim, que às vezes correr o risco de ver o time perder pode ser melhor. Ver uma pessoa gritando palavrão no ouvido dele, talvez ele causa mais dopamina nele. Não é verdade? Irmãos, eu não sei se vocês conheceram um irmão, ele faleceu já há algum tempo, chamado David Wilkerson. Ele foi pastor em Times Square. Durante muitos anos da minha vida, eu acompanhei o ministério desse irmão. Eu tinha muito apreço por ele, seriedade, devoção. Então, David Wilkerson era um irmão que eu conhecia desde jovem. Eu converti com 7 anos. Então eu fui me identificando muito com a seriedade dele, o zelo dele. Ele é até radical demais. Mas ele dizia coisas que hoje eu vejo e falo: meu pai, como ele estava certo. Como ele estava certo. Ele chegava a dizer umas frases assim: um dia, muitos pastores farão mais mal para os nossos jovens do que traficante de porta de universidade, de escola. E eu ouvia isso lá na década de 90.
E hoje eu vejo, irmãos, como nós entramos num nível tão baixo do Evangelho. E você estuda a palavra de Deus e vê um chamado tão sério. Eu tenho pedido a Deus que essa palavra de Jonas possa devastar a minha vida. Ainda temos que caminhar por esse ano e até quando o Senhor nos permitir aqui nessa terra. Mas a gente não pode deixar esse fogo apagar, esse zelo, esse amor pelo Senhor. Eu me incomodo, às vezes, de terminar uma palavra e a gente termina assim de maneira tão fria, não tem orações, não tem um clamor pela palavra. Assim, eu me incomodo, irmãos, porque não é esse o contexto que eu vivo, né? Eu tenho encorajado os irmãos a ter zelo pela palavra, a ter amor pela palavra, a orar a palavra. Você entende? A orar, a clamar mesmo. Que nós possamos ter essa fome pelo Senhor, ter esse zelo pelo Senhor, pelo falar do Senhor. Porque ninguém vai conseguir sustentar o verdadeiro evangelho se não for por esse caminho. Porque amanhã há um espírito de trevas cobrindo essa terra de tal forma que o povo de Deus está muito pior do que os ímpios. Às vezes os irmãos vêm me mostrar vídeo, eu me recuso a ver. Eu falo, não quero ver isso, por favor. Olha, Luiz, olha o que estão fazendo, não quero ver. Porque não podemos chegar a esse nível, nós temos que retroceder, irmãos. Porque seguir nessa direção, eu digo para vocês, vai ser muito duro ouvir o Senhor dizer: apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Então, uma comunidade hoje que ama o Senhor, ela precisa ser zelosa, ela precisa ser séria em ouvir a palavra do Senhor. Então, aqui há exemplos claros para nós de um homem que se recusou a viver a vontade do Senhor, mas que a graça persistente o alcançou. Então, a minha pergunta é: quantas vezes essa graça tem manifestado na minha vida e tem me dado uma nova chance? Quantas vezes? Eu louvo ao Senhor por isso, e eu quero que isso também seja real para você refletir. O Senhor te dá uma nova oportunidade, mudar o nosso caminho. Você estava indo para lá, o Senhor te pega e leva de volta. E esta história de Jonas, por mais extraordinária que seja os modos de Deus, a maneira de Deus, a sua sabedoria e soberania, você vê que Ele move céus e terras para que a sua palavra não falhe. Então, eu vejo nisso um profundo impacto de misericórdia. E não é sobre Jonas, é sobre nós. É sobre nós. Cada oportunidade que a gente tem de poder ler a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus com seriedade, nos comportar aqui com essa reverência diante da voz do Senhor. Porque nós não estamos escrevendo a nossa história, nós estamos participando da história de Deus, porque é tudo sobre a história de Deus. No final, tudo será sobre Ele e seu Filho. Tudo. Tudo é sobre Ele. Entende? Então aqui eu quero continuar meditando. Jonas capítulo 3, versículos 1 e 3. Então a gente vai ver que esse capítulo 3 é como que uma réplica, em certo sentido, é claro, do capítulo 1. Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e faze-lhe a pregação que eu te ordeno. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, conforme a palavra do Senhor. Que maravilha, irmãos, isso é extraordinário. Porque aqui você vê que a ordem divina permanece inalterada, mesmo Jonas tendo desobedecido. A palavra do Senhor continua, ela não volta. Não é porque eu deixei de obedecer, o Senhor anulou sua palavra. Percebe isso? Não é porque eu não quero fazer a vontade do Senhor, Ele não vai fazer sua vontade. Ele vai fazer sua vontade. Então aqui, observe que ele diz: prega a palavra que eu te ordeno. Aqui mostra que a fidelidade do profeta, daquele que é o instrumento de Deus, isso é muito importante
consiste em sermos o porta-voz da vontade de Deus. Jonas era só um porta-voz da vontade de Deus. E é isso que ele deveria permanecer. Então ele experimentou aqui a graça restauradora, a graça que o alcançou. Deus não descartou o seu servo, como Deus não descartou nenhum de nós. Deus não nos descarta, irmãos. O perigo é a gente ficar naquele porão e não entender os movimentos que Deus está fazendo para nos restaurar, para nos colocar na medida, no lugar certo. Colocar-nos naquela posição a qual Ele nos chamou. Esta é a obra da graça restauradora. Deus não descartou, mas Deus o reutilizou. Isto é, Deus usa vasos quebrados. Imagina, Deus usa vasos quebrados. Vasos que talvez a gente descartaria, Deus não descartou. Jonas é um vaso quebrado que Deus concedeu uma nova oportunidade. Que lindo é isso! Mesmo a obediência dele atrasada, essa obediência dele atrasada é mais preferível do que a desobediência persistente. Aquele que se recusa insistentemente em não ouvir. Ele ouviu. A duras custas, mas ele ouviu. E eu espero que isso seja algo para nós. Algo que o Senhor possa falar a cada um de nós. Veja, no versículo 12 do capítulo 1, o Senhor diz, levanta-te, vai a Nínive. No capítulo 3, versículo 2, levanta-te, vai a Nínive. Se você observar no hebraico aqui, essas duas palavras, levanta-te, não é a ideia de ficar em pé, mas é de tomar uma decisão imediata. Interessante que a construção dessa frase no hebraico, ela tem uma urgência, ela tem uma tônica de urgência. Porque urgência é algo do coração de Deus. A gente olha toda a história, parece que Deus caminha devagar, mas Ele caminha devagar porque tem pressa. Ele tem uma urgência dentro dele. Aqui o sentido exegético é um imperativo de urgência. O sentido exegético dessa frase, levanta-te, é um imperativo de urgência. Não é apenas um movimento físico, mas uma disposição interior em cumprir a vontade de Deus. Eu repito o texto, em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Eu quero usar um texto aqui, que está lá em Josué capítulo 7. Se você quiser abrir, Josué capítulo 7, versículo 10. Esse texto, eu vou narrar a história rapidinho, só para a gente tirar uma lição dele, muito importante. Você se lembra que esse capítulo 7 é um capítulo marcante no livro de Josué. É aquele pecado lá de Acã, quando Israel cometeu um pecado. Havia alguém que tinha um pecado oculto ali, não confessado. E aí o povo de Israel vai guerrear contra uma pequena aldeia, um povoado pequeno chamado Ai. Então nós sabemos o que aconteceu. O povo de Israel foi derrotado. Então quando Josué toma a informação, nota da informação de que havia aquela grande vergonha, aquela grande derrota, eles foram derrotados por um povo tão pequeno. Aí entra o texto. Disse o Senhor Josué, levanta-te, por que está assim prostrado sobre o seu rosto? Interessante isso aqui. Então Israel havia pecado e Josué precisava agir sem demora para santificar o povo. Então o que ele foi fazer? Ele estava prostrado. Então possivelmente Josué estivesse orando. Sabe o que o Senhor diz? Não é para você orar, é para agir. Entende? Porque muitas vezes, irmãos, esse espiritualismo nosso, a gente tem que orar. A gente tem que buscar a vontade do Senhor. Sabe por que nós não sabemos a vontade do Senhor? É aquilo que eu disse ontem, é porque nós não entendemos que nossa vida é um culto. Para que experimenteis qual seja a boa e perfeita vontade de Deus, isso eu estou falando do texto lá na frente. Então vamos voltar. Nós não podemos entrar na forma do mundo. E o nosso corpo precisa ser um culto a Deus. É porque não temos devoção, não temos comunhão. Porque a nossa vida cristã é periférica, é superficial. Então a gente não compreende qual é a vontade do Senhor, porque nós não conhecemos a mente do Senhor.
Nós não conhecemos os movimentos do Senhor. Nós não estamos envolvidos com o Senhor. Então é natural que nós não saibamos qual é a vontade do Senhor. É claro, eu não posso dar um passo à frente, eu não posso fazer do meu jeito, eu não posso colocar minhas mãos, isso é claro e é sério isso. Mas o que me impede? Aí entra o espiritualismo, vamos orar. Então tem pessoas que passam a vida dele toda orando para entender a vontade do Senhor, a vida acaba, ele morre, enterra, eles ficaram orando. Eu não estou falando de oração no sentido devocional, porque a oração é como a nossa respiração, tem que ser a parte inerente da nossa vida espiritual. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando, é algo que o Senhor disse para Josué: levanta-te. O que você está fazendo com o rosto no chão? Levanta-te, é hora de agir, tem urgência. Nós precisamos pedir que o Senhor coloque a urgência do seu coração no nosso. No nosso. É isso que a gente precisa pedir. Tem um outro texto lá em Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: levanta-te, coloque-se em pé e eu falarei contigo. Então, qual é o sentido aqui? Quando existe uma disposição sua para o Senhor fala. O Senhor não fala com aquele que está acomodado, o Senhor fala com aquele que tem disposição. Levanta-te aqui, o texto hebraico é: tenha disposição para o Senhor, tenha disposição de obedecer. Eu acho que foi o Tozer que disse assim, numa das suas orações: Senhor, me ensine a querer te querer. A querer te querer. Porque muitas vezes nós nem queremos o Senhor. Nós não temos disposição de querer o Senhor. É isso que nós precisamos. É de nos levantar, é de haver uma disposição. É de nos levantar no sentido de disposição. Coloque-se em pé, tenha disposição. Porque às vezes nós temos disposição de acordar 5 da manhã, ir para a academia, voltar, tomar um banho, tomar um café, aí a gente toma o nosso whey, né, toma whey, aí toma creatina, aí a gente sai todo motivado, trabalha e volta para casa, aí depois chega no trabalho e fala para a esposa: estou indo para a academia de novo, vai para a academia, vai jogar bola, vai tudo, aí à noite está cansado, aí dorme. É um dia, uma semana, um mês, a vida toda. Mas a disposição para o Senhor é tão fraca. Entende? A nossa disposição para o Senhor é tão medíocre. Irmãos, nós precisamos pedir: Senhor, faz uma visita no meu coração, Senhor. Entra no porão da minha vida, veja como que eu estou lá. É isso que a gente precisa, irmãos. Nós precisamos entender um assunto muito importante, que é responsabilidade espiritual. Responsabilidade espiritual. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. O versículo 48, vamos pegar só a parte B desse versículo. A parte B diz assim: de todo aquele a quem muito é dado, muito será requerido, e daquele a quem muito é confiado, mais ainda lhe será exigido. Aqui nós vamos a algumas lições, e uma delas é: o privilégio do chamado implica em maior responsabilidade. O privilégio do chamado implica em maior responsabilidade. Então você vai ver que tanto em Jonas capítulo 1, versículo 1, capítulo 3, versículo 1, ele era alguém que Deus confiou sua palavra. Mas se Deus confia a nós a sua palavra, um chamado, um encargo, ele exige fidelidade e obediência no exercício do chamado. E aqui eu digo, todos nós como igreja, todos nós temos esse chamado. E aí, olhando para o texto de Lucas, então Lucas lembra que quanto maior o privilégio, maior o juízo sobre a negligência. Quanto maior a responsabilidade, maior o juízo sobre a negligência. Isso é muito
Sério, nós não podemos brincar com aquilo que podemos chamar de privilégios espirituais, no sentido de responsabilidade. Então, aí eu quero colocar um outro texto, e vou apenas citar. Se você quiser anotar, esse texto é muito importante, muito, muito importante. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Quando Paulo diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Pense nisso. Quer dizer que nós podemos receber de forma vã a graça de Deus? Paulo diz que sim. Há um ensino maligno que tem permeado no meio do povo de Deus. É o ensino da hipergraça. Cristo fez tudo. Ele é tudo, Ele deu tudo, Ele fez tudo, então nós não precisamos fazer nada. Nós só temos que receber, desfrutar tudo que Cristo fez. A vida cristã é uma vida de desfrute. Ó, irmãos, muito cuidado com isso. Porque, em primeiro lugar, a vida cristã, ela é responsabilidade. Graça envolve responsabilidade. Uma graça que não envolve responsabilidade não é graça. Uma graça que me salva e não me transforma não é graça, é desgraça. Então, não confundam as coisas. Graça que não me transforma, uma graça que não me leva a uma responsabilidade não é graça. Não é. E aí está o porquê desta apostasia tão grande, porque nós não entendemos o que é graça. Nós compreendemos a graça só no sentido objetivo: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Mas aqui nós temos que entender que a graça não é só objetiva, ela é subjetiva. Há um texto onde Paulo vai abordar isso de uma maneira muito especial, quando ele vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, quando ele está falando do trabalho que ele fez para o Senhor, ele disse: eu trabalhei muito mais do que todos os apóstolos, mas não eu, mas a graça de Deus na minha vida. É a graça que fez tudo. Ele diz: não foi ele, foi a graça. Porque a graça envolve responsabilidade. E esse ponto é muito importante, eu preciso tratar isso com vocês. Porque Deus não nos deu a graça sem propósito, ou podemos colocar assim: Deus não nos deu a graça com o único propósito de salvação, mas que a graça que Deus nos deu para salvação, ela exige que nós possamos viver o Evangelho à altura dela, uma responsabilidade que esteja à altura dela. A graça, ela nos leva a viver a vida cristã com responsabilidade. A graça exige responsabilidade. Ela não exige passividade, ela exige responsabilidade. Ela nos leva a viver uma vida comprometida com o Senhor. E aqui entra um ponto muito importante. O que significa? A graça exige que nós vivamos uma vida comprometida com ela. Isto é, um compromisso que esteja à altura da graça recebida. Você pode medir a altura, a largura, o comprimento, a profundidade da obra da graça de Deus na sua vida? Para isso nós passaremos toda a eternidade, para estudar as 4 dimensões da graça: altura, comprimento, largura e profundidade, toda a eternidade, para poder você entender o que a graça fez por você. Então significa assim: a graça fez tudo isso, uma obra inexplicável, que tomou os filhos da ira e os tornou filhos de Deus, homens e mulheres, cheios de corrupções e pecados, e a graça os santificou para que eles se tornassem o templo, a habitação do Espírito. Aqueles que estavam destinados à condenação do inferno, a graça os tornou herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aqueles que eram santuários imundos de pecado, se tornaram ao lugar do santuário da habitação do Espírito.
Aqueles que eram os filhos da ira, a graça os tornou filhos de Deus. Eu não conseguiria chegar ao fim de tudo isso para explicar o que a graça fez. Então, se a graça fez tudo isso em mim, que tipo de vida eu tenho que viver à altura dessa graça? Nós temos que refletir. Nós precisamos responder a isso. Que tipo de vida eu tenho que viver? Meus irmãos, nós não precisamos. Eu sei que aqui os irmãos são um grupo pequeno. Vocês nunca têm que preocupar com o tamanho. O culto não precisa ser um céu na terra, porque precisamos de muitas pessoas, precisamos de muitos instrumentos, precisamos de tanta gente cantando, não precisamos nada disso. Nós só precisamos da presença do Senhor. Ele diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. É esse estou presente que define o culto, não é quantos estão presentes. É essa consciência. O céu se abre. O céu se abre. A graça entrou naquele porão escuro onde estava Jonas. O Senhor vai, Ele nos visita onde quer que estejamos. Mas Ele precisa encontrar corações que estejam correspondentes a Ele. Vidas que o amam de verdade. Aqui está algo que você precisa ver. Algo muito sério. A graça que nos alcançou, ela nos leva a viver à altura dela. Eu quero apenas citar um exemplo aqui muito importante, que encontramos sobre João Batista. Se você puder abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 3, versículos 1 e 2, eu quero apenas introduzir isso aqui. Lucas capítulo 3, versículos 1 e 2. Apenas introduzir, talvez amanhã a gente conclua. Diz assim, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás. Agora, olha essa frase. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Você imagina que a forma como Lucas estrutura o texto nos mostra onde estava o poder humano e aonde estava o poder de Deus. Esse contraste é muito importante. Então observe, a maneira como Lucas estrutura esse texto, cria um contraste muito importante, onde está o poder humano e aonde está o poder de Deus. Então, onde está o poder de Deus aqui? Meus irmãos e irmãs, nós precisamos examinar isso aqui com reverência. Observe aqui o contexto político, religioso nos dias de João, e vamos tentar traduzir isso para os nossos dias. Poder político aqui, observe, no 15º ano do reinado de Tibério. Quem era Tibério? Imperador romano. O símbolo máximo de opressão, de poder secular, de opressão imperial. Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia, conhecido por julgar o nosso Senhor Jesus injustamente. Herodes, Filipe, Lisânias, eram governantes locais. Esses homens, eles eram conhecidos por corrupção, imoralidade e abuso de poder. Depois, aqui nós temos o poder religioso. Então, primeiro, essa cena política, que era dominada por esses homens corruptos, autoritários, manipuladores, homens distantes da verdade. Irmãos, eu não estou dando notícia do jornal de hoje. Isso aqui era nos dias de Jesus. Mas é o retrato fiel dos nossos dias. E olha que eu falei só pessoas que estão aqui na história, então não corro risco de ser preso. Mas veja bem, olha o poder religioso, um sistema sacerdotal corrompido. Vamos lá. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Nós sabemos que, segundo a lei de Moisés, só deveria haver um sumo sacerdote por vez. E talvez esse detalhe pequeno aqui as pessoas não notam, mas havia 2 sumos sacerdotes. É só você ver aí, porque aqui está a corrupção religiosa.
que era controlada pelo Império Romano, sobre a religião judaica. Nós sabemos aqui que o Anás era o patriarca da família, o Caifás era o seu genro. Então, era um monopólio de família dominando a religião, que deveria ser uma religião cristã. Não uma religião cristã, mas deveria ser um povo conduzido por um sistema espiritual que Deus deu para Moisés. Esse povo tinha uma herança espiritual, mas essa herança foi desprezada e virou um sistema corrompido. Aqui está. Agora veja, aonde estava a voz de Deus naqueles dias? Aonde? Não era em Roma, onde estava Tibério. Também não era em Jerusalém, onde estavam os líderes religiosos. Nem no templo, onde estavam os sumos sacerdotes, mas no deserto. Não é curioso isso, irmãos? Não é algo assim extraordinário? Aonde Deus escolheu manifestar a sua voz e a quem Ele mandou ou ordenou? Você vai ver aqui, porque João Batista não era um produto do sistema, ele era um protesto de Deus. Ele era um protesto. João Batista aqui, ele era um protesto de Deus contra toda aquela obra maligna da religião, da política, da mentira e do engano. Eu creio que é isso que a gente tem que ser. Nós precisamos ser um protesto de Deus. Nós precisamos, assim, aonde quer que estejamos, não é que você vai ser um antipático, mas lembra que lá nas 7 cartas das igrejas tem um Antipas, que é chamado de servo. E a palavra Antipas significa contra tudo. Ele era contra tudo aquilo que feria o testemunho do Senhor. É esse tipo de protesto que nós temos que ser. Nós não temos que nos moldar a nada e a ninguém. Por quê? Porque homens e mulheres que estão sendo conformados à imagem de Cristo não podem se conformar a este mundo. Entende? Então você vai ver aqui que Deus não precisa de estruturas humanas para agir. Deus só precisa de um vaso que esteja disposto a ouvir a sua voz, se comprometer com Ele. Deus não usou nenhuma estrutura humana, nenhuma estrutura política, nenhuma estrutura religiosa. A coisa mais valiosa daquele mundo estava no deserto, a palavra de Deus. E a minha pergunta é, aonde está a palavra de Deus entre nós? Aonde está o falar do Senhor? Onde é que nós podemos ouvi-lo? O que Ele exatamente está dizendo? Quem são estes que estão dispostos a ouvir a voz do Senhor, custe o que custar, mas não é ouvir como Jonas ouviu da primeira vez, é ouvir como ele ouviu da segunda vez. Levanta-te, dispõe, se posicione, se coloque na direção de Deus, daquilo que Ele quer fazer ainda na terra. Antes da volta de Cristo Jesus, Deus tem algo para fazer. Então, o que Ele vai fazer? A gente tem algum lugar que pode servir como uma bússola para nós? Temos sim, irmãos. O mover de Deus ao final de uma dispensação. Aonde está isso? É só você pegar os livros, vou citar para vocês, porque todos eles fazem parte de um quadro. Os livros de Esdras, Neemias, deixa eu falhar aqui um pouco. Os livros de Esdras, fazendo a correção. Os livros de Esdras, Ageu, Zacarias, Ester, Neemias e Malaquias, nessa ordem. Todos esses livros compreendem o que Deus fez ao final de uma dispensação. No livro de Esdras, qual era a crise no livro de Esdras? A casa de Deus, o testemunho de Deus tinha que ser restaurado. O testemunho de Deus tinha que ser restaurado. O altar do sacrifício tinha que ser levantado. A casa tinha que ser adornada. O culto deveria voltar para aquele centro de adoração, para que o nome do Senhor fosse conhecido na terra. Aí nós temos as oposições, as dificuldades que impediram a casa na sua restauração. Mas Deus levanta vozes, Deus levantou 2 profetas, Ageu e Zacarias, um mais jovem e outro mais velho.
esses dois profetas reanimaram o povo de volta. E todos os dois livros deles, como a tônica escatológica, se encontra aqui nesse texto, neste livro de Esdras. Aí depois nós temos um pano de fundo curioso, que é o livro de Esther, que acontece ali. No momento crucial da história do povo de Deus, que seria varrido, o que iria acontecer no tempo de Esther seria muito pior do que aconteceu antes de Esdras, que foi o cativeiro da Babilônia. Porque no cativeiro da Babilônia, o povo permaneceu cativo na Babilônia, nós sabemos muito bem. Havia naquele tempo, segundo os estudiosos, mais de 800 mil judeus. Mais de 800 mil judeus. Espalhado por toda a província da Pérsia, que agora era o Império Mundial, não mais a Babilônia. E havia um plano para destruir, varrendo o povo de Deus na terra, a casa de Deus, tudo voltaria a ser ruínas e cadáveres. O que iria acontecer na Pérsia, no tempo de Esther, seria muito pior do que aconteceu com a Babilônia, quando invadiu Jerusalém. Mas, novamente, Deus se move por meio de dois vasos, porque Deus sempre caminha nesse testemunho. Qual o testemunho? Quando sai da Babilônia, Josué e Zorobabel, eles vêm para restaurar a casa. Depois Deus levanta dois vasos, Ageu e Zacarias, para, através do ministério da palavra, motivar, encorajar o povo a reformas. Depois Deus levanta dois vasos, Mardoqueu e Esther. Aí, para continuar a obra, Deus levanta dois vasos, Esdras e Neemias. É assim. Deus continua fazendo a sua obra. E assim, irmãos, termina aquela dispensação com o livro de Malaquias. Malaquias é chamado o mensageiro. Então termina. Quando você estuda toda essa história, você vai ver exatamente o quadro que nós estamos vivendo e que Deus está buscando. Deus busca estes, como Zorobabel, Josué, Ageu, Zacarias, mulheres como Esther, homens como Mardoqueu, como Esdras, Neemias. É isso que Deus procura. Então a história desses personagens, como a história que eles viveram, em todo o contexto, representa muito bem os dias que nós estamos vivendo. Deus quer restaurar a sua casa. Deus quer restaurar o seu testemunho. Deus quer restaurar o verdadeiro culto. Deus quer trazer o seu povo de volta para Ele. Deus está reivindicando o seu povo. Deus está reivindicando o seu culto. Deus está reivindicando os seus vasos. Ele está fazendo todas essas reivindicações para si mesmo. Sabe para quê? Para que o seu filho encontre um povo adequado, uma igreja gloriosa, um remanescente fiel. Esse remanescente que ele veio salvar. É isso que Deus está fazendo. Porque Cristo morreu pela igreja. Ele deu sua vida por ela. Então ele só vai vir resgatar aquilo pelo qual ele morreu. E qual é o nosso papel? Nós temos a oportunidade de dizer sim ou não, como fez o Jonas. Nós temos a oportunidade de dizer assim, eu quero conforto, eu não quero desafios. Irmãos, o preço que nós temos que pagar não representa nada diante do preço que ele pagou. O que eu e você temos que renunciar nunca vai se comparar com o que ele teve que renunciar. Ele, sendo Deus, ele nem usurpou o fato de ser Deus, ele se humilhou, ele se entregou, ele foi até a cruz, ele morreu as nossas mortes, física, eterna e espiritual, ele tomou o nosso lugar. Ele que não tinha nenhuma culpa, ele assumiu a nossa culpa, assumiu os nossos pecados como se fossem dele. Ele assumiu tudo, ele pagou tudo. E o que nós temos que fazer? O que Jonas tinha que fazer? Jonas só tinha que obedecer, ele não tinha que fazer. Ele tinha que obedecer, porque quem iria fazer e quem fez foi Deus. Tudo foi Deus. Mesmo Jonas fazendo tudo errado, Deus fez tudo certo. Ele só foi aquele que recebeu a voz e transmitiu, por meio das suas palavras, aquilo que Deus lhe confiou. Quem somos nós, irmãos? Sou eu o Espírito Santo? Eu tomo o lugar do Espírito e faço alguma coisa? Não.
Deus só quer um coração rendido. A única coisa que Deus quer é homens que se rendam. É isso que Ele busca. Porque quem faz a obra é Ele. Mas enquanto não houver rendição, verdadeira entrega e um coração obediente, Deus não vai encontrar caminho. Eu diria, aqui está os elementos do caminho pelo qual Deus se move. Coração que obedece, se rende, que confia na voz de Deus, que não queira fazer sua vontade, mas a vontade dEle. Isso é ministério. Ministério não tem nada a ver com o que eu sou capaz de fazer, mas com aquilo que Deus encontra em mim, a obediência, que pavimenta o caminho para que Ele faça o que Ele quer. A obra não é minha, a glória não é minha, a obra é dEle e a glória é dEle, é tudo sobre Ele. Escute isso. Quem é aqui o João Batista? Quem vai dar crédito a um cara que veste roupa de camelo e come gafanhoto e mora no deserto? Quem vai acreditar nisso? Quem vai acreditar? Que mensagem tem esse homem? Ele só veio para apontar o Cristo. Ele veio para preparar o caminho para o Senhor. Ele não veio para ser o caminho, ele veio para preparar o caminho. Ele tinha que apontar para o Senhor. Esse era o seu chamado. Então, eu digo que os verdadeiros servos do Senhor, eles não se envolvem com movimentos corrompidos. Porque para João, ele poderia até se envolver aqui, mas ele não se envolveu. Porque verdadeiros servos de Deus não se envolvem com movimentos, sistemas corrompidos. Irmãos, eu quero dizer algo para vocês. A preparação do reino de Deus começa com arrependimento. Começa com quebrantamento. Não é com a revolução política. Não é com a revolução social. É com corações arrependidos e quebrantados e rendidos. É aqui que vai começar realmente o reino de Deus. Porque nós não temos que pregar contra ninguém. Nada disso. O que nós temos que pregar é contra o pecado do coração das pessoas. E nós temos que proclamar que o rei está voltando. Ele está voltando. E ele vem para nos buscar. Aqui está a autoridade espiritual verdadeira. Ela não vem pela posição, ela vem pela unção. Ela vem porque Deus encontrou em alguém o lugar onde Ele vai manifestar a sua autoridade. É isso que é a autoridade espiritual. Então, aqui está um homem no deserto. O deserto é a escola que Deus prepara seus servos. Se você nunca passou pelo deserto, se você entende que você é um servo de Deus, então se prepare, porque ministério é deserto. Eu falo isso há muitos anos. E tem gente que acha que ministério é glamour. Então não é no ministério que alguém está, porque ministério é deserto. Ministério é deserto. Porque Deus se revela para homens que Ele confia algo em deserto. Foi aí que Deus levou João, e foi ali que Ele falou, foi ali que Ele se revelou a ele. E você fala assim, mas é o João Batista, e o que você vai falar de Moisés e de tantos outros? Porque o deserto para nós, irmãos, ele tem um lugar muito especial no plano de Deus. Jesus passou pelo deserto. Antes de Paulo se tornar um apóstolo aprovado diante da igreja, ele foi para o deserto da Arábia, onde ele passou 3 anos. É aí que está a escola de Deus. Como ele diz lá no livro de Osés, eis que eu atrairei para o deserto e ali lhe falarei ao coração. O povo de Deus foi treinado, preparado antes de entrar em Canaã. Durante 42 estações, eles ficaram 40 anos no deserto. É isso que nós temos que entender. Foi aqui que o Senhor separou João. Aqui está. João foi preparado no deserto. João estava lá no deserto. É aqui que Deus falou com ele. Eu me lembro de um texto que quero citar, que é Atos capítulo 7, versículo 30, que diz assim, completado 40 anos, apareceu o Senhor para Moisés no deserto, lá no Sinai. O Senhor apareceu para ele ali, para poder falar ao seu coração, como está lá no livro de Osés, no capítulo 2, versículo 14, eis que eu atrairei para o deserto. Então o Senhor falou com Moisés, o Senhor levou ele para o deserto,
O Senhor tirou ele de toda segurança, de toda forma de estrutura, porque é isso que ele está fazendo com o João Batista aqui. Sabe por quê? Porque homens de Deus, mulheres de Deus, uma igreja de Deus, precisa aprender a confiar só em Deus. Só em Deus. Então Deus tira esse homem de toda forma de recurso. E nós aqui vivemos num mundo cheio de possibilidades, oportunidades e recursos. Mas em quem realmente nós confiamos? Em quem? No que nós estamos presos? Para fazermos a obra do Senhor, para servirmos a Ele nessa obra. E eu coloco muito cuidado aqui, entre aspas, fazer a obra do Senhor. Mas sermos os vasos para que Deus encontre em nós caminho para que Ele mesmo faça a sua obra. Isto é vocação celestial. Isso é chamamento celestial. Isso é ministério espiritual. Então, amados irmãos, que o Senhor nos ajude. Eu quero deixar essa palavra aqui para vocês. E peço que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Que Deus os abençoe, irmãos. Ó Senhor, mais uma vez nós oramos a Ti, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, nós precisamos aprender aqui nessa história de Jonas, como o Senhor está falando sobre a nossa história, a história de cada um aqui. Como o Senhor verdadeiramente está se revelando a nós nessas oportunidades que estamos tendo. Sonda o nosso coração. Sonda a nossa vida. Passe em revista a nossa alma, Senhor. Nos ajude. Abra os nossos olhos para que nós tenhamos uma plena visão celestial dos dias que nós estamos vivendo. Senhor, nós precisamos desse discernimento, dessa visão, para que nós não venhamos nos perder nesta hora, nos perder no ativismo vazio, religioso, nos perdermos, Senhor, em situações e condições nas quais estamos sendo conduzidos e não percebendo que estamos fugindo da Tua presença e da Tua voz. Nos ajuda, Senhor. Leva-nos de volta a Ti. Traz-nos de volta ao centro da Tua vontade, corrija a nossa rota, corrija o nosso caminho, ajuda os irmãos aqui em Criciúma, Senhor, ajuda esses irmãos, ajuda cada um de nós, precisamos do Teu socorro nesta hora, porque nós não podemos nos perder nesse tempo da visitação do Senhor, que nós possamos entender que o Senhor está nos visitando por meio da Tua palavra, nos ajude. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém.